Esse trabalho que eu fiz deu muito, mas muito trabalho para fazer. Todos esses pontinhos que eu faço aqui é para enfeitar um pouco. E aí, esse desenho que eu fiz é uma obra-prima, porque é a minha primeira obra que eu faço aqui com meu pai. Então, agora você fala do seu. Meu nome é Sidney Carlos do Amaral, estamos aqui na exposição que estou fazendo no Museu Afro Brasil, chama-se O Banzo, o Amor e a Cozinha de Casa. Eu dei o nome de Banzo por conta da melancolia que trazia dos negros da África, pela travessia do Atlântico, né, que chegava a matá-los de tanto desgosto dessa tristeza. O amor, que seriam os afetos, né, tudo aquilo que me afeta. Boa parte da exposição são trabalhos de autorretratos. Esses autorretratos sempre trazem uma narrativa, né, em que eu misturo amor, política, vida pessoal com memória e história. E a cozinha de casa, que eu defino que são as minhas esculturas. Porque boa parte delas são feitas de assemblage, são montadas e são reformuladas em metal. Então esses metais, eu tenho uma mesa grande no meu ateliê em que eu chamo de cozinha, né, em que eu deixo os objetos lá até fazer e poder criar hipóteses possíveis, criar novos significados para esses pequenos objetos, para esses objetos que eu vou angariando pelo meu andar. Acho que é por aí que começa o trabalho dele. Esse é o desenho, começo do título da exposição, é o Banzo, em que essa melancolia, né, o peito está exposto, né, acho que todos os trabalhos eu estou muito exposto, né, acho que como são autorretratos, você acaba ficando exposto. Então aqui acho que estou mais exposto ainda, né, que eu trago essa ideia do Banzo, né, como se fosse um corpo dissecado, né, dilacerado tanto pelo amor, né, porque essa tristeza tão forte, que você é arrancado de um lugar que você, né, nasceu, foi criado e colocado em outro espaço, é tão forte que você, né, se despedaça. Então aqui está essa anatomia, ou a anatomia do homem só. Então aqui eu coloco esse corpo todo aberto e com os dois corações, né, remetendo a esses dois espaços, né, tanto de um lado quanto do outro. E esse fundo azul, né, que traz essa ideia do oceano que foi perdido, né? A flor só numa mão, que traz essa perda desse amor. Então aqui a gente tem um pouco um fragmento da exposição, né, que é Aonde Estão as Minhas Raízes. É uma obra que eu trago a minha imagem com alguns elementos da cultura brasileira, né, mas ao mesmo tempo com algumas marcas dos antepassados, né, algumas escarificações no rosto que traz essa memória ancestral. Na verdade, somente para que a gente pense sobre essa questão de onde que nós viemos, né, e o que a gente pretende com esse passado que está incutido na gente. Essa carga de história que a gente tem por detrás da imagem. Como aqui também no caso da dor fantasma, né, em que eu tento aludir àquela dor da amputação de um membro, né? Quando você perde um membro e esse membro continua por um bom tempo, continua fazendo parte de você, né? Você pensa que você tem esse membro ainda, né? Então aqui eu trago essa ideia da bacia, né, com um barquinho, que aí as pessoas podem aludirem a essas referências. Uma melancia, que é um fruto africano, né, que está totalmente comido por dentro, né, e a barriga, em que ele olha meio que perdido nesse espaço. E aqui é o retrato de uma criança desenhando esse oceano, né, esse mar que não acaba mais, né? Então é um pouco isso, essa dor fantasma tem essa ideia da memória, né, de dores ancestrais misturado com poéticas pessoais, e que traz essa ideia da dor fantasma, dessa amputação, dessa falsa amputação. Aqui é o que dá nome a parte da exposição, que é o amor, né, que eu trago a paçoca, um produto da terra, né, que é
os índios socavam essa paçoca de amendoim, e é um símbolo do altruísmo, né? Que eu tento oferecer a paçoca para essas pessoas. Apesar de já ser um produto já industrializado aqui, a ideia é oferecer ao público essa paçoca, né? Esse amor, esse altruísmo em que oferece para as pessoas, né? Que você oferece um doce brasileiro, né? Com açúcar e com afeto. Todo amor humano, que ao mesmo tempo que tem esse vermelho que pulsa como sangue, como vida, né? Também tem um vermelho também da maçã do amor, né? Que é a coisa de trazer a ideia do amor que está impregnado nessa pintura que eu coloco, né? Que é um verniz avermelhado. O princípio das causas e dos efeitos, ou o nascimento do asilo. Tem uma coisa comigo que eu sempre trabalho muito com a ideia do boi, né? Que o boi, para mim, é um animal potente, né? Acho que até é um símbolo da virilidade. E em boa parte desses trabalhos ele aparece decepado, machucado, quer dizer, a gente sempre pensa que a ideia do homem, né, da virilidade, desses afetos, que ele sempre, homem não chora, né? Na verdade o homem chora, homem ri, homem fica triste, enfim, ele é um ser humano como qualquer outro, né? Então eu trago sempre a metáfora desse boi relacionada também com essa ideia do homem. Esse aqui é um dos que eu gosto muito, que é um estudo para história do sanitarismo no Brasil, em que eu carrego um vaso sanitário. A história do sanitarismo no Brasil passa muito pelos negros tigres, que carregavam latrinas na cabeça, né, dos seus senhores e jogavam nos rios. Só que essas latrinas, com o tempo, elas estouravam e caía toda essa ureia, todas as fezes nessas pessoas, nesses escravizados. E isso manchava a pele deles, né? Então criava essas manchas brancas que pareciam que eles eram com os tigres, né? Então por isso que eles chamavam de negros tigres. Ó, esse aqui é o príncipe, né? Em que eu pego um sapo inflável, refaço ele em metal. E esse sapo, na verdade, esse príncipe, projeta a gente, né? A gente se projeta nele e a gente se vê, né? Nesse espaço do sapo como se fosse um príncipe. Na verdade, a gente faz essa brincadeira entre o objeto e o ser, né? E boa parte dessas minhas esculturas são em materiais nobres, né? Materiais nobres e geralmente bem polidos, para criar essa reflexão mesmo. Assim como nos desenhos eu me projeto, né? Eu coloco a minha imagem, aqui eu tento trazer a imagem do observador para dentro do objeto também. Quer dizer, qualquer um pode ser o sapo ou o príncipe, né? E tem uma brincadeira também, como tem as dobrinhas de ser um sapo inflável, parece acaba tirando a linha que marca mesmo essa divisão, e fica quase como uma boca costurada, né? Então tem essas brincadeiras que eu faço, essas ironias que eu gosto de colocar nas esculturas, né? Tento buscar sempre pelo lado da sedução, né? Por ser um material nobre, polido, as pessoas, né, confundem o ouro de tolo aqui, né? E depois se vê, né? Quando você foi capturado pela imagem da beleza, e depois que você começa a ter uma reflexão sobre o que todas as implicações que esse objeto, esse animal pode estar trazendo aí também, né? Esse fetiche que ele cria. Acho que é um pouco por aí. Essa outra escultura aqui é um trabalho um pouco mais antigo chamado Acesso Restrito. O acesso restrito é sempre aquela parte que a gente nunca vê dos montadores, né, das pessoas que trabalham no museu. É sempre a parte que está por detrás dessa montagem, para que a coisa apareça em si sem que eles sejam vistos. Faço dessa instalação uma homenagem para essas pessoas que são, de certa forma, invisíveis para o espaço expositivo. Por isso do nome Acesso Restrito. Essa aqui é uma obra incômodo. Essa aqui foi uma encomenda também para uma exposição chamada Histórias Mestiças, que eu participei o ano passado, em que a gente tenta fazer um contraponto com a obra do Pedro Américo, né, A Libertação dos Escravos, em que mostra o negro sempre, né, ajoelhado, com aquela senhora, né, com a musa branca, né, dando a liberdade para eles, como se fosse uma dádiva, né? Na verdade não foi uma dádiva, foi uma luta, foi uma conquista, né, um trabalho de resistência, né, desses negros escravizados. Então eu divido ele em 5 painéis. O primeiro seria a resistência, o segundo painel seria o momento da liberdade e o momento pós-liberdade, começo da República. E mais 2 retratos de negros. Boa parte desse trabalho foi feito a partir de fotografias já existentes, né? Então a gente encontra referência do Gensler, do Verger. Nesse primeiro painel aqui está
né, seria quase como uma ideia de um cumbê, um quilombo, em que esses personagens, né, estão livres, tentando buscar tirar esse outro negro que está escravizado aqui da mão de um sacerdote e que está aqui junto, vindo com um capataz. Aqui já tem uma cabra morta, né? Acho que a violência toda eu tento colocar nesse cabrito morto. Aqui no painel central, seria esse momento da liberdade, né? O momento em que consegue a liberdade, o 13 de maio, né? Uma alegoria, referente a esses, aqui seriam os antepassados, que estão olhando para frente, e quase todos, não, todos os personagens estão de olhos fechados, quer dizer, eles ainda não é uma cena, na verdade, que a liberdade foi dada, ainda não se teve consciência da importância dessa liberdade. Todos se encontram de olhos fechados, cada um na sua dança, tentando se manifestar. Tento colocar alguns símbolos adíncras, né? Coloco aqui uma criança no centro, né? Colocando um tênis, né? Porque isso é um símbolo muito forte para a época, né? Quer dizer, o negro tinha que andar descalço, né? O negro não podia colocar sapato. Então, a partir do momento que ele consegue a liberdade, ele vai e coloca esse sapato, né? Essa mestiçagem já está acontecendo aqui, né? Coloca o sapato e está sentado sobre o símbolo português, né? O símbolo da coroa portuguesa. Aqui a Isabela Garcia, né, que foi uma das poucas negras que se tem notícia que sabia ler e escrever, em que ela está escrevendo essa carta. Aqui no picote é uma deusa negra toda chicotada também, né, com as marcas dessa... toca o sino desse 13 de maio. Né, e aqui se encontram os grandes, né, Chico da Matilde, José do Patrocínio, Luiz Gama e o Almirante Negro que estão aqui. E aí tento trazer essas duas imagens, né, contrário, são duas imagens de épocas diferentes. Aqui no caso do Gensly, o negro já era livre, né? Mas você vê que a roupa toda rota, ele está todo meio que um olhar perdido, né? Quer dizer, apesar de ele estar livre, aqui para mim ele está mais escravo do que esse, em que aparece mais firme, né? Ele está aqui inquirindo a pessoa de frente, né? Ele olha com todas as suas escarificações, com todas as suas marcas da tribo que você pertence, e ele olha de frente para o público, né? Traz essa imagem, né, do negro altivo, né? Apesar de ser escravo, ele não vai perder a dignidade dele nunca. E aqui, né, eu também tento trazer essa imagem da pós-liberdade, uma negra com o símbolo adíncra no braço, né, da transformação, né, que é o mesmo que eu tenho tatuado no braço. E aqui as crianças brincando, né, quer dizer, que seria essa ideia de futuro, mas, né, indo em direção à república, né? Aqui eu coloco o cruzeiro, só que esse cruzeiro tem uma certa perversidade, que do mesmo jeito que você é escravizado do outro lado lá, você foi trazido, arrancado da sua terra, você lutou pela liberdade, mas não te deram nenhum tipo de reparação por essa liberdade. Então aparece aqui esse negro caminhando em direção à república, né, que seria o cruzeiro, e também nu. Né, quer dizer, do mesmo jeito que trouxeram nu, colocam eles aqui na sociedade também nus, não dão nenhum tipo de reparação. Outro que eu gosto também bastante é esse aqui que eu trago toda essa referência da casa, né? Eu tento aludir essas referências da casa, que é chamado de sumidouro. Sumidouro, segundo o dicionário Clóvis Moura, seria o lugar em que os senhores jogavam os negros rebeldes, né? Jogavam e matavam os negros rebeldes e jogavam eles dentro desse poço fundo, né? Desse poço que achavam que de alguma maneira teria uma ligação com o rio na África. E os próprios negros também, aqueles que não queriam ser escravizados, matavam seus filhos e jogavam também dentro desse poço para que ele não fosse escravo. E aqui um anzol, como se ele estivesse tentando resgatar esse filho que foi perdido. Gargalheira ou quem falará por nós. Então eu uso aqui como se fosse uma gargalheira mesmo, né, aquele instrumento de punição dos escravos que tentavam fugir e ficava preso no meio do mato, né, com essa ideia de quem falará por nós. Porque tem sempre alguém para contar a história para o outro, né? Quer dizer, como se essa pessoa não tivesse voz, não soubesse falar sobre aquilo que a afligiu, né? Então esse trabalho tem muito dessa questão de quem está falando por mim, né? Quem são essas pessoas que estão querendo se interlocutar por mim? Na verdade, eu falo por mim mesmo, né? Então tem esse olhar mais altivo, e esses 4 microfones que traz essa ideia de que só pode falar quando você é cantor de rap, quando você tem essa superexposição como cantor ou como bandido, né? Ou você tem essa invisibilidade quando está fazendo uma faxina, ou quando você tem um trabalho de pouca remuneração, digamos, aqui no Brasil. Estudo sobre a cegueira.
pensando na ideia do paraíso perdido, né? Mas com outras ligações. Então aqui de vez em colocar o paraíso perdido, coloco o livro da Amazônia, alguns livros sobre psicologia, e na verdade esse paraíso que a gente perde, na verdade não é tanto o paraíso que se foi perdido, né? Porque a cobra também tem essa ligação entre o céu e a terra, né? E essa cobra que eu faço, ela é toda feita com esferas tipográficas. Essas esferas são todas feitas em bronze, né? Em que essa cobra, né, faz essa ligação entre o céu e a terra e traz essa ideia do conhecimento. Quer dizer, a palavra, né, é o que faz com que a gente aprenda, né? E o pente, né, que está aqui como seduzindo, né? Tem todo esse corpo sedutor para essa cobra. Vou seguir isso, né? Isso que faz mais